Nosso estudo de hoje é a lição 18 do livro Companheiro, tem por título Em Horas de Crise. Acerena o coração inquieto e segue para frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Abençoa os que te deixaram em caminho, porque nem todos conseguem cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Agradece aos que te amparam e auxilia os que possuam menores recursos que os teus. Trabalha para o bem onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas com os defeitos inerentes à nossa condição e por isso mesmo Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Não acredites que possas evoluir sem problemas ou que consigas aperfeiçoar-te sem sacrifícios. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar à custa do próprio esforço. Alegra-te constantemente, capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. Se alguém te ofendeu, esquece. Reflete em quantas vezes teremos ferido a alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Se ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, medita nas boas ações que essa criatura terá praticado ou nas boas obras que terá desejado fazer sem que isso lhe seja possível. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar, pensa no bem e fala no bem, abençoa sempre. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. O Emmanuel traz uma lição hoje para a gente que tem por título Em Horas de Crise. Todo mundo sabe o que é crise, todos nós experimentamos a crise com as suas diversas faces. E o Emmanuel procura esgotar um repertório que bem amplo, um cardápio grande de momentos de crise, procurando nos dar algum conselho nesses momentos, conselhos que muitas das vezes a gente acaba não tendo a serenidade nem a maturidade para estar seguindo no momento exato, mas que vale a pena a gente estar lendo, relendo e procurando refletir como eu posso estar lembrando de colocar alguma coisa em prática quando a crise pegar a gente mesmo de verdade. Então, vamos procurar analisar rapidamente cada parágrafo desse para ver aonde a gente está sendo prejudicado ainda por falta de iniciativa nossa. Acerena o coração inquieto e segue para frente, acalmar o coração, ter mais otimismo. Se eu errei, sempre vai ter recursos de retificação, principalmente para aqueles que já conseguiram estabelecer uma disciplina de todo santo dia à noite, na hora de fazer uma prece, interrogar a consciência sobre alguma coisa que eu tenha errado no dia que se passou. A gente vai perceber que muitos dos erros são fáceis sim de serem corrigidos e que demandam apenas um pouquinho de humildade, de iniciativa, de pedir desculpa, de recomeçar um trabalho que de repente a gente pode ter encerrado. Se outros estão enganados a nosso respeito ou em relação a alguma situação, algum dia voltarão à verdade, mas a gente tem que aprender a respeitar a opinião das pessoas naquele momento e botar na cabeça uma coisa: eu não vou conseguir mudar ninguém, ninguém está obrigado a se adaptar, se adequar à minha forma de pensar. Aí ele coloca para a gente que se companheiros determinados não puderam entender a gente, a vida em nome de Deus vai trazer outros companheiros que te compreenderão. Dói um pouquinho esse afastamento, essa falta de contato com alguns amigos que a gente já tinha há muito tempo, mas a gente vai percebendo que a vida ela é uma constante renovação e vai ter pessoas que não vão acompanhar em definitivo, e pessoas até muito próximas, pessoas do nosso círculo de amizade mais íntimo e até da nossa família consanguínea, que não vão acompanhar a nossa forma de raciocínio e vão tomar caminhos diferentes que podem sim estarem, assim, no mesmo ambiente e gozando do respeito com o caminho que cada um optou.
E o Emmanuel fala, ó, abençoa aqueles que deixaram a gente no meio do caminho. Nem todo mundo vai conseguir conviver, né, com essa proximidade, mas aquele que se afastou por algum motivo, vamos abençoar e que ele seja feliz, e a hora que precisar contar comigo para alguma coisa, que eu possa ter aqui como ajudar aquela pessoa. Ao mesmo tempo, é claro, eu vou agradecer aqueles que me amparam e vou tentar auxiliar aqueles que possuem menores recursos, não só financeiros, mas recursos também morais, recursos também intelectuais do que o meu. Trabalha para o bem onde estiveres e como estiveres. Olha essa frase também. Não esperes santificar-te para servir. Não adianta isso. A gente tem que pensar no seguinte, nós somos imperfeitos. E o caminho para a perfeição vai começar a ser traçado quando eu tomar a iniciativa de dar o primeiro passo. Enquanto eu ficar esperando o clima dos anjos, como ele diz aqui nessa lição, eu vou ficar postergando o tempo todo valiosas oportunidades de aprendizado. Não acredites que você vai poder evoluir sem problemas ou que consigas aperfeiçoar sem sacrifício. Essa inércia, esse comodismo não consegue colocar a gente no caminho do progresso. São os problemas que vão aparecer que vão fazer com que a gente cresça e aprenda a ter mais jogo de cintura, acumulando mais experiência. Nunca descreas do poder de progredir e melhorar. Isso o Emmanuel está falando com relação às crises que a gente passa, né? Aí ele vem falar para a gente, alegra-te constantemente. É difícil a gente ficar alegre o tempo todo com as coisas que acontecem tristes ao nosso redor, mas é um conselho que a gente vai procurar, sim, aqui, lembrado pelo menos que o otimismo faz uma coisa muito boa com a gente. Capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém, isso é verdade. A gente até atrapalha, às vezes, uma pessoa que está menos preparada, tem um contato com o nosso desânimo e pode estar tomando um caminho, às vezes, bem desastroso por conta de um auxílio que eu estou dando também, por não estar tendo essa maturidade. Se alguém te ofendeu, esquece. Ô, dificuldade. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Reflete quantas vezes teremos ferido alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Isso é bom a gente estar pensando o tempo todo, porque a gente vai encontrar com uma certa frequência pessoas que ficaram magoadas com a gente só por eu ser o que eu sou. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Você ser o que você é já me magoa. Então não tem como a gente vamos pensar aqui, eu vou refletir quantas vezes eu feri alguém para poder pensar nas vezes que eu feri também, né? Se alguém me ofendeu, para eu esquecer essa pessoa. Né? Se eu ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, olha só que frase. Vamos procurar pensar nas boas ações que essa pessoa praticou, porque esse mundo aqui, principalmente nesse período que a gente vai começar agora a entrar de pleito eleitoral, em que, ao invés de um determinado candidato demonstrar um plano de governo e suas intenções, ele perde ainda o tempo por querendo diminuir, querendo denunciar o outro candidato. Né? Então, se você ouvir referências infelizes sobre alguém, pensa nas boas ações que essa pessoa vai ter praticado, nas boas obras, porque a gente vai pensar nisso. Jesus o tempo todo olha para a gente, não vê os defeitos, ele está procurando ver as qualidades para desenvolver cada vez mais, porque ele já passou para a gente várias vezes que desenvolvendo essas qualidades, os defeitos vão ficando inibidos cada vez mais até sumirem por completo. Em qualquer dificuldade, aconselhe-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Esse ato de esperar, mas esperar com fé em Deus, sabendo que tudo está submetindo à lei do progresso e que tudo vai ter o seu momento de despertamento, é uma das melhores profilaxias para qualquer crise de ansiedade, para depressão, para síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno psicológico desses mais modernos aí dos nossos dias. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. Pensa no bem e fala no bem e abençoa sempre. E Emmanuel termina a lição falando, se alguma provação te acolhe, provocando as lágrimas, mesmo com as lágrimas, nós somos seres humanos e temos esse direito. Chora mesmo, mas a gente continua trabalhando, continua fazendo a nossa parte, na certeza de que Deus amanhã vai conceder um novo dia para a gente e tudo está sendo observado. O mérito de cada um vai ter o seu retorno no momento certo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.